Pessoal, tudo bem? Então, para quem não me conhece, meu nome é doutora Patrícia Mafra, eu sou médica veterinária integrativa de pequenos animais e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o Viscum album. Então, pessoal, o Viscum, ele é um medicamento que é utilizado principalmente em casos oncológicos, tá? Tanto neoplasias benignas quanto benignas, tá? O Viscum é uma planta, ele é uma planta semiparasita, e ele parasita troncos de árvores, tá? E um exemplo dessas árvores são o pinheiro, a macieira, o carvalho. O Viscum é encontrado na Europa, tá? E há mais de 100 anos que os europeus já conhecem as propriedades medicinais do Viscum album, tá? Mais recentemente, aqui no Brasil, a gente tem começado a utilizar, já existe a utilização no tratamento do câncer em humanos e também dentro da medicina veterinária. O Viscum album injetável, ele é utilizado tanto para casos benignos quanto malignos do câncer. E ele pode ser utilizado tanto sozinho, sem a quimioterapia, ou aliado, associado à quimioterapia. Não tem problema nenhum, muito pelo contrário. O Viscum album só ajuda no tratamento quimioterápico, porque o tratamento quimioterápico normalmente tem muito efeito colateral, ou tem risco de desenvolver muito efeito colateral. E o Viscum, ele entra nesse tratamento não só auxiliando no tratamento da morte celular, né, dessas células cancerígenas, como também auxiliando no caso de diminuir os efeitos colaterais da quimioterapia. Então, o animal tem menos náusea, o animal dorme melhor, o apetite melhora, ele sente menos dor. Então, na verdade, a gente tem aí uma melhora do estado geral desse paciente, tá? Então, o Viscum age tanto nas células cancerígenas quanto no organismo como um todo, buscando o equilíbrio orgânico, tá? Além disso, ele tem várias outras propriedades. O Viscum tem propriedade anti-inflamatória, anti-infecciosa. Ele ajuda nos casos virais porque ele modula o sistema imunológico. Ele atua em doenças que provocam dor, como é o caso das artroses, das doenças osteoarticulares. Ele ajuda, então, em várias outras questões, né? Então, assim, é extremamente importante a gente buscar o conhecimento, saber o que a gente pode fazer pelo nosso animal quando a gente acha que, de repente, não há nada mais a fazer, né? Então, aqui eu estou falando bem especificamente no caso do câncer, que a gente sabe que realmente é muito complicado, né? E, assim, o quanto antes a gente puder iniciar os tratamentos, né? Então, os tratamentos alopáticos, né? Os tratamentos, né, com quimioterapia, radioterapia, eletroquímio, imunoterapia, existem várias opções, né? E dentro da medicina integrativa a gente tem muita coisa também, como é o caso do Viscum album, tá bom, pessoal? E o Viscum album na forma injetável, tá? A gente pode usar ele na forma subcutânea, pode usar ele para aplicação intramuscular e também para aplicação endovenosa. As aplicações endovenosas, normalmente, elas são feitas com uma frequência menor. Às vezes a gente inicia quando aquele animalzinho está muito caidinho e a gente vê que realmente a gente precisa dar um gás, né? Então a gente entra com uma aplicação endovenosa lenta, misturada num sorinho, e aí depois a gente parte para o tratamento com as injeções subcutâneas, tá? E existem várias formas, né, de entrar com o tratamento. A gente tem
várias formas homeopáticas, né, D1, D3, D6, D9, D12, D30, CH200. Isso depende muito de cada caso. Quero salientar aqui também que cada caso é um caso, né? Então, assim, dentro da medicina integrativa a gente trabalha com aquele paciente individualizado, tá? Então, não significa que o protocolo para um paciente vai funcionar para outro paciente. Então, a gente tem que realmente pensar naquele paciente como um todo. Quando a gente pensa na medicina integrativa, a gente pensa em tudo. A gente pensa em alimentação, a gente pensa em como é a vida daquele paciente, como é o sono daquele paciente, como está o estado geral daquele paciente. Então a gente pede exame de sangue, pede ultrassonografia, pede raio-x de tórax. Normalmente eu gosto de iniciar numa primeira consulta integrativa, independente se for VIS com cannabis, homeopatia, nutracêuticos. Normalmente eu até costumo aplicar várias modalidades, né, para um paciente, que a gente sabe que o sinergismo, né, que a atuação de várias modalidades, ela costuma funcionar melhor, porque elas interagem positivamente. Normalmente eu inicio fazendo um histórico, uma anamnese, sabendo como é que está a saúde daquele paciente, como está o estado geral, a queixa principal, com certeza, né? E, no mínimo, eu gosto de pedir, para a gente ter mais ou menos uma ideia do estado geral daquele paciente. Eu peço um exame de sangue, eu peço uma ultrassonografia para a gente ver a parte abdominal e peço também um raio-x de tórax para ver como está o tórax, como está aquele pulmão, como está o coração, ok? É isso, pessoal. Por hoje é só. Foi mais para dar uma ideia, uma introdução para vocês em relação ao Viscum album. Ele é um medicamento extremamente interessante. Eu vou com certeza falar mais sobre ele aqui, mas é mais uma introdução aí para vocês começarem a ter um norte, tá bom? Obrigada, pessoal. Até a próxima.